Vamos dar continuidade aqui aos nossos trabalhos. Vamos ver se eles vêm para frente. Boa tarde a todos. Segunda parte aqui do nosso debate, já dando seguimento aqui para o final. Eu gostaria de agradecer muito a vinda de todos, a oportunidade de nos permitirmos a conhecer o novo. O novo sempre assusta, sempre gera muita ansiedade. Eu, quando fui ao encontro do depoimento especial, foi também por um acaso. Na verdade, a minha área de curiosidade é sobre testemunho infantil. E aí, estudando sobre isso, descobri que existia essa forma de escuta de criança e acabei me interessando sobre o tema. E aqui estou, né, depois de alguns anos, nessa trajetória. Eu sou psicóloga aqui do Tribunal de Justiça. Esse ano eu fiz 20 anos de tribunal. Tenho muito orgulho de ser psicóloga dessa instituição, com a qual eu me identifico. Eu acabei fazendo bacharelado de Direito depois, eu sou bacharel em Direito, fiz a especialização em Processo Civil, e gosto muito dessa área de infância, da juventude, de família. Eu acho que é muito importante essa troca, essa interface. Penso que, nesse lugar que essa instituição nos deu, né, de um auxílio, nós temos muito a contribuir, nós profissionais da área da saúde, os pedagogos, assistentes sociais, os comissários, né, os assistentes sociais, nós psicólogos também. Eu tenho muito orgulho de fazer parte de um grupo aqui da capital, as minhas colegas estão aqui, que é um grupo muito inquieto, é um grupo que a gente tem uma demanda muito grande de trabalho. A gente atende toda a comarca da capital nas varas de família, órfãos e criminal. E aí a minha ideia de ir para o depoimento especial é de tentar algo novo, porque eu sou uma pessoa muito inquieta e muito rebelde. Pode não parecer, mas eu sou. E eu gostaria de pensar em alguma coisa que me desafiasse, porque os processos de família são muito repetitivos, né? E parece que a gente chega uma hora que a gente vira um reprodutor de um sistema. Essa coisa do laudo, isso é uma coisa que também que me cansa muito, né? A gente podiam acabar com esses laudos, né? A gente podia dar assim um parecer, não sei, de alguma forma oral, não sei, mas a escrita sempre é muito angustiante, sempre é muito difícil, é desafiante você colocar em palavras um trabalho tão grande que você faz ao longo de 2, 3 meses com uma família. Nós fazemos atendimentos individuais, atendimentos em conjunto, e aí, ao final, ter que fazer uma síntese de tudo isso, indicando naquelas folhas, né, em pequenas laudas, toda uma dinâmica familiar, é bastante complexo, né? E aí eu pensei no depoimento como uma coisa diferente, como uma coisa em que eu pudesse contribuir também com o meu olhar, com a minha experiência, mas numa forma diferenciada. Eu acho que é isso. Eu acho que o depoimento é escuta. Eu discordo quando se diz que o depoimento é inquirição. Eu entendo que a escuta de criança é uma maneira de entrevistar crianças. E é isso, né? E aqui estamos nós. Eu vou ter uma fala bem breve, só vou contar dois casos em que eu atendi no depoimento e deixar aí como questões para nós pensarmos a nossa atuação nesse espaço. E eu queria, antes, então, dar 2 recadinhos básicos. Primeiro é que, após a fala, a minha fala vai ter 10 minutos, quer dizer, teve 15 minutos, 5 já se foram, terei mais 10. A professora Lilian Stein, que está conosco hoje, nos honrando com a presença, com a sua vinda lá da PUC do Rio Grande do Sul, para nos brindar com uma palestra maravilhosa. Ela vai falar durante 60 minutos e os outros 30 minutos ficarão para debates. Tá? Eu peço que quem tiver dúvidas já vá encaminhando as perguntas, e aí para a recepcionista que está aqui, e aí, ao final, a gente entrega para a professora. E o segundo recado é: nós teremos, após a fala da professora Lilian Stein, a exibição de um documentário sobre que coloca em crítica, né, que nos faz questionar essa questão da escuta. O título do documentário é Ouve, com H, e justamente questiona isso, se ouve o fato e sobre esse ouve, tirando o H, da nossa escuta, né? Da nossa colega psicóloga maravilhosa que está aqui, que é a Silvia Inês Ramos. Esse documentário é da tese de doutorado dela, é um trabalho da tese de doutorado, tem 46 minutos.
e eu faço uma observação de que ele foi feito, ele foi confeccionado na antiga gestão. E aí, Silvia, eu queria te dizer que, de lá para cá, muita coisa mudou para melhor, né? Felizmente, porque nós estamos buscando aprimorar a técnica, buscando aprimorar o trabalho, e a gente está num trabalho de sempre reflexão. Então, algumas coisas que hoje vocês verão já não são mais assim. A gente vem pensando essa prática, né, nas nossas reuniões mensais e no nosso trabalho de pesquisa, e algumas coisas já foram mudadas, né, bastante, já está bem diferente. E o que para finalizar antes da minha fala, eu queria dizer o seguinte: eu conheci uma pessoa há alguns anos atrás, mais ou menos em 2011, e essa pessoa me procurou dizendo que tinha ouvido uma palestra minha na EMERGE falando de abuso sexual e que tinha um livro, tinha uma poesia sobre crianças vítimas de abuso sexual, e que ficou muito interessada em conversar comigo e tentar institucionalizar esse poema. Eu levei, na época, esse poema para a presidência, apresentei ao Dr. Sandro Espíndola, porque nós estávamos, na época, discutindo sobre a criação da sala do depoimento especial. E a presidência, né, a administração do TJ gostou muito do poema, ficou, palavras dele, né, no e-mail, encantado com o poema, mas, por questões administrativas, o poema não pôde ser institucionalizado. A ideia seria que esse poema fosse um poema que nós, após o atendimento, após a entrevista com a criança, na fase do fechamento, né, em que a gente retoma com a criança a narrativa livre, em que a gente tenta retomar com a criança as questões do cotidiano dela, a gente pudesse, então, contar uma história, desenhar um pouco, e aí traria, então, esse livro para poder relaxar, como uma forma lúdica, né, de também falar daquilo, da experiência. E, naquela ocasião, não foi possível, mas esse livro, ele hoje nasceu fora do Tribunal de Justiça, ele é uma realidade, e é um livro que nós, psicólogos, assistentes, pedagogos, podemos utilizar como prática. Eu trouxe aqui porque ele não virou uma cartilha do depoimento especial, mas ele é uma realidade para nós, profissionais. Tá? A autora está aqui, a minha amiga querida, Andréia Viviane Taubman. O livro é lindo, quem tiver a oportunidade de adquirir. É um livro que fala sobre o abuso infantil, ele conta toda a dinâmica interacional do abuso de uma forma bem lúdica, as figuras são muito bacanas, e fica aqui a dica para nós profissionais, porque é mais um instrumento, né, para quem trabalha nessa prática. Tá bem? Bom, e aí vamos dar seguimento aqui. Eu queria dizer o seguinte, eu vou contar duas situações em que eu vivi no depoimento, só para falar sobre essa questão do vício de manifestação de vontade. Sempre me angustiou essa questão do depoimento da criança. Eu sempre pensei que nos é dado esse lugar de provar se o que a criança está dizendo é verdade ou é mentira, ou se é fruto de alguém que trabalhou a cabeça dela, se é fruto de um processo de alienação parental. E a gente estudou sobre alienação parental, e a gente sabe também que nem tudo é alienação parental. A alienação parental virou uma moda, tem esse boom de alienação, mas, para nós aqui, isso não é moda. Para nós, a alienação parental é uma coisa muito séria, nem toda recusa é alienação. E nós temos instrumentos técnicos capazes de distinguir uma alienação de um ambiente hostil, de questões relacionadas ao divórcio, dentre outras. Então, até aí, ok. O problema é quando a fala da criança, que é vítima de alienação, é levada a sério. Isso é que é levado a sério no sentido de que isso se torna uma verdade, né? De que isso se torna não se coloca em xeque esse vício que essa fala pode conter. A fala de uma criança que tem alienação parental, que está dentro de um contexto de alienação parental, é uma fala, do ponto de vista legal, viciada. Viciada porque existe uma coação, né, dessa criança, uma coação psicológica. Existe alguém que está fazendo uma coação psicológica, nem sempre essa coação ela é explícita, mas ela é uma coação que gera efeitos no comportamento da criança, inclusive na fala, que muitas vezes a criança fala alguma coisa que não aconteceu na realidade. É por isso que a gente está aqui com a professora Lilian, que vai nos brindar com a palestra dela, explicando essa diferença, né, professora, das falsas lembranças, das falsas memórias, e de por que uma criança é capaz de dizer coisas que não aconteceram na realidade. Então, isso sempre me instigou muito. E eu vejo que o depoimento especial ele tem muitas questões, tem muitas situações em que ele pode ajudar bastante. Eu atendi um menino na vara criminal, um jovem de 19 anos,
ele tinha um diagnóstico de autismo e Down. E aí eu fiquei, quando eu li só o processo, quando veio, eu fiquei preocupada de como esse menino iria se expressar, né? De como é que a gente ia ouvir e entender e dar fidedignidade àquela fala, tendo em vista que existia um transtorno, né, um retardo mental, e até que ponto esse retardo estava comprometendo a capacidade dele de perceber, de cognição, né, da realidade. E, quando eu entrevistei, eu fiquei muito assustada, muito chocada com aquela realidade, porque a realidade do menino foi: ele tinha sido vítima de um abuso praticado durante 4 ou 5 anos pelo porteiro do prédio dele. Ele descia para a portaria, a mãe dele era advogada, e ele ficava no prédio brincando. E aí, muitas vezes, ele ficava na portaria aguardando a mãe chegar, e o porteiro começou, então, a ter um namoro, começou a namorar o menino, né, com bilhetinhos, com trocas de amor, com juras de fidelidade e lealdade. E o menino se apaixonou por esse porteiro, e eles iam para o quarto dos fundos do prédio, o porteiro também era zelador do prédio, né, e ali eles namoravam, né, durante alguns anos. Isso aconteceu. E o que aconteceu também é que, pelo fato do menino ter um retardo mental, ninguém levou esse menino a sério. Ele contou isso para a síndica, contou para a mãe, contou para a professora, contou para outras pessoas, e não foi e as pessoas não acreditavam, exceto a mãe, que acreditava. E aí, quando eu fui atender esse jovem de 19 anos, ele tinha passado por 5 lugares. Tinham 5 laudos no processo, falando da gravidade da situação, falando da necessidade de medidas protetivas de urgência, uma urgência que já tinha se passado 6 ou 7 anos, falando de que as pessoas precisavam levar ele a sério, porque, de fato, naquela fala tinha algo de grave. E eu fiquei muito assustada, porque os laudos eram muito bons, sabe? Os laudos eram muito bons. Eu me lembro de um laudo que veio do NACA, que eu não sei se o André está aqui, não me lembro se foi feito pelo André, mas era um laudo excelente, é um laudo de uma avaliação que durou durante 6, 7 meses. Um laudo bem completo, um laudo bem importante, contextualizando a situação, falando da gravidade da situação. Mas eu não entendi direito por que esse menino, por que uma providência séria não tinha sido tomada ainda. E aí eu fiquei muito incomodada se eu faria mais um laudo, o que eu ia fazer, né? Porque foi pedido uma avaliação psicológica pelo juiz da vara criminal aqui da capital, e o que eu faria naquele caso? E o que eu fiz foi: será que eu ouço esse menino mais uma vez? Será que já tem laudo suficiente? E aí eu fiquei muito incomodada naquela situação, resolvi chamar o menino para ouvir, porque eu precisava também de entender melhor. Quando eu vi a capacidade dele de relatar fatos, de aptidão mnemônica, de condições de descrever a cena, os lugares, de descrever a portaria, de descrever as características físicas do porteiro, de chorar pelo luto do amor que acabou, do namoro que foi desfeito. O sofrimento dele não era porque ele estava ali, o sofrimento dele é porque ele perdeu um namorado. Esse era o sofrimento dele. E aí eu disse: olha, isso é uma situação em que eu vou indicar o depoimento especial, porque eu penso que, nessas situações, é de grande utilidade esse momento em que o juiz, o promotor e os advogados podem estar ali presentes e todos visualizarem aquele sofrimento. Por mais que eu tentasse descrever em palavras o sofrimento do menino e a situação de urgência que o menino estava vivendo, isso não seria o suficiente ou não seria tão impactante quanto uma impressão pessoal de uma experiência em que o juiz está vendo e ouvindo aquela criança. E aí eu encaminhei o processo, quer dizer, eu sugeri que fosse ouvido pelo grupo do NUDECA, e esse menino foi ouvido, e eu soube posteriormente que as providências urgentes foram tomadas. O porteiro foi afastado do prédio, a síndica foi notificada, coisas aconteceram. Isso é um exemplo de uma das situações em que a gente pode pensar em que seja importante um depoimento especial, por exemplo. O outro caso que eu trouxe para a gente pensar era uma situação de um processo que veio de vara de família, em que já havia laudo de família falando da saudade que a menina sentia do pai. Era uma situação que os pais se separaram. A menina tinha 10 anos de idade, filha única, sentia muita saudade do pai. Ela ficou morando com a mãe, sob a guarda da mãe,
E o pai estava sendo acusado de abuso sexual e foi afastado do convívio da filha. Ele já tinha 2 ou 3 anos de afastamento. E a menina tinha virado um processo criminal e eu atendi, então, lá no DECA, um pedido de um juiz criminal que fosse ouvida pelo formato de depoimento especial. Ao entrevistar aquela menina, a gente utiliza toda a técnica e, após a nossa técnica, após a nossa entrevista, a gente abre para perguntas da sala de audiência. Eu notei, durante a entrevista, que a menina estava com uma fala muito preparada. Preparada no sentido assim, de muito certinha, sem falhas, sabe, professora? Quando a gente estuda memória, a gente vê que a memória boa é aquela memória que falha, né? A memória saudável. A memória saudável, hoje, ela vai trazer algumas coisas que vão botar os nossos paradigmas, aí vai tudo ficar assim, bem agitado dentro da cabeça, é assim que é bom. Mas a memória boa, aquela que falha, né? Aquela memória que está toda certinha, porque tem um sinal amarelo aí, aquela fala muito certinha, concatenada e linear, a gente liga o sinal amarelo, né, para outras hipóteses que não aquela que a criança está falando. Enfim, isso é experiência, o estudo, a gente vai aprendendo. E aí eu fiquei muito incomodada, né, porque a técnica do depoimento ela tem um protocolo, tem fases, e nós seguimos aquelas fases. E as questões de alienação parental é uma angústia muito grande. Doutor Sérgio, eu sou angustiada da Silva. O senhor disse que é angustiado da Silva, eu sou angustiada da Silva. Eu sou muito inquieta com essa questão de alienação parental e o depoimento especial. A gente tem pensado no nosso grupo, felizmente nós temos esse grupo, né, pensado como é que a gente vai fazer nos casos de alienação parental. Nós não estamos alheios a essa realidade. E aquele caso ali foi um caso em que eu percebi que a menina estava repetindo um discurso, que ela tinha uma aliança muito grande com a mãe, tinha um vínculo de apego grande com a mãe, e ela estava ali muito formatada. Quando terminou o depoimento, e por que eu percebi isso? Porque, além de uma ansiedade muito grande, de uma fala esquisita, onde ela teria sido abusada numa casa, junto com a avó, com a madrasta, com as tias paternas, durante os encontros com o pai no final de semana, e o pai com a porta do quarto aberta, com a porta do banheiro aberta, ela tomando banho com o pai, todo mundo vendo, o pai praticando o abuso, o sexo oral, tocando na pepeca, e ela chupando o piu-piu do pai, com a porta aberta, todo mundo vendo. Aquilo parecia uma coisa esquisita de ser razoavelmente aceita por uma família que mora aqui na Tijuca, quer dizer, talvez numa outra realidade pudesse ser uma coisa banalizada, mas não naquele contexto, naquela cultura. E aí, quando terminou o depoimento, ela disse que o pai tinha feito as coisas, aquilo tudo que estava no processo. E aí falei para ela assim, olha, então, nós terminamos a nossa entrevista, né? Ela terminou de falar, a sala de audiências fez pergunta, e ela, uma postura assim, muito tensa, sentadinha na cadeira, dura, completamente dura. E, quando eu tive essa fala, ela fez assim, ó. Ah. Aí eu percebi, aí, em seguida, ela foi ficando muito triste, assim, com um olhar muito abatido, muito assim, tristonha mesmo. E eu dei uma pausa para o silêncio, ofereci uma água, e eu falei, e ela perguntou para mim: você viu meu pai? Você sabe me dizer se meu pai está de barba? Ele está gordo? Ele está magro? Ele veio de moto para o fórum? E ela começou a fazer perguntas do pai, denotando uma curiosidade sobre essa figura, né, denotando uma saudade muito grande. E, em seguida, eu falei, não, eu não vi. A gente entrou aqui na sala. Você sabe se ele estava me ouvindo? Eu falei, eu não sei. Às vezes, eles ficam na sala, às vezes não ficam. Isso tudo é informado à criança, né? A criança, quando ela entra na sala do depoimento, ela é a grande protagonista. Então, nós informamos a ela o direito ao silêncio, nós informamos a ela como vai ser o procedimento. Nós fazemos o que a Sandra chamou de preparação, mas a gente tem medo desse termo preparação, porque preparação não é preparar a criança, preparação é acolher, sinônimo de acolhimento. Então, a gente tem todo esse cuidado. E aí ela, em seguida, disse o seguinte: a minha mãe estragou tudo. A minha mãe... o meu pai... Desculpa, vou retomar. O meu pai estragou tudo. O meu pai, ele mostrou para minha mãe as fotos de quando a gente se encontrava. E ele mostrou, minha mãe viu no celular o filme que o meu pai fazia quando eu ia me encontrar com ele. E a minha mãe viu eu abraçando ele, minha mãe viu eu beijando ele, minha mãe viu eu subindo com ele na moto. E a minha mãe brigou muito comigo. Minha mãe ficou muito triste. Minha mãe até chorou quando viu esses filmes.
E aí eu entendi rapidamente, isso tudo em questão de segundos, de que a menina tinha uma aliança grande com a mãe, tinha um conflito de lealdade muito grande com a mãe, e de que, por isso, ela se sentia numa obrigação, era um comando implícito de falar coisas ruins a respeito do pai, porque essa criança estava sendo coagida, ela estava sendo proibida de amar esse pai, né, e de dizer para a mãe o quanto ela tinha saudade do pai. Simples assim. É simples assim mesmo, a gente aqui complica. E aí, o que eu fiz? Eu liguei rapidamente para a sala de audiência. Primeiro, eu perguntei para ela, você quer falar sobre isso com o juiz? É uma juíza. Ela falou, não sei. Eu falei, eu acho que era importante você falar sobre isso, porque a juíza precisa conhecer você e saber o que você pensa e o que você sente, para poder decidir melhor. E aí, ela topou, eu liguei imediatamente, a juíza retomou a audiência, as pessoas estavam já na porta, ela pediu que entrassem novamente os advogados, que as pessoas voltassem, religou o ponto. Quando religou, eu expliquei, olha, o que aconteceu aqui, você quer contar para a juíza o que aconteceu? Aí ela explicou. Eu expliquei, olha, a gente estava aqui, ela teve uma atitude assim, ela mudou a expressão corporal, e aí nós retomamos, e ela quer falar sobre o que ela me contou aqui agora. E aí ficou gravado aquele finalzinho, aqueles últimos 5 minutos, que foram muito importantes, porque foram aqueles últimos 5 minutos da entrevista em que ficou clara a expressão da criança, né? E que talvez tivesse ali tirado o véu, desvelado aquela grande situação ali de dúvida. Um laudo, eu estou dizendo aqui que as coisas se complementam. Quando a gente pensou no depoimento especial, e a gente conversa sobre isso nas nossas reuniões, o depoimento especial ele não veio para acabar o nosso lugar de psicólogo fazendo avaliação psicológica. Ele veio como mais uma alternativa de escuta. E, em alguns casos, ele é a escuta mais importante, sim. Eu tenho visto isso na prática. Mais importante porque é a mais útil, é a mais eficaz. Então, nós temos que pensar em que casos isso funciona melhor do que uma avaliação psi. Em tese, o que a gente tem pensado é, primeiro, ouve a criança nos casos de violência, no depoimento especial, e, se necessário, o juiz pede o complemento daquela escuta da avaliação psicológica. Aí a gente conversa com as outras pessoas da família, né, para evitar que a criança fique indo a um monte de lugares. Então, a gente pensa que isso tem sido o melhor por hora, mais indicado por hora. Eu fico feliz que o Mário do Carmo está assim, Juliana também e outros colegas. Mas a gente não tem nada ainda muito pronto. Nós estamos aqui conversando, e eu convido a todos a participar dessa conversa, desse estudo que a gente tem feito regular e sistemático. Tá? Então, eu quero agora, já terminando a minha fala, apresentar a professora Lila Stein, para a gente dar continuidade aqui. Eu só trouxe como questão, porque são questões que nos incomodam muito. A professora Lila Stein é autora desse livro, Falsas Memórias. É um livro belíssimo, além de muito técnico. Eu já li mais de uma vez, e todo marcadinho, né? Dentre outros. Mas esse aqui é muito importante, que ele explica para nós, técnicos, como é que funciona a nossa memória, o testemunho infantil, a capacidade, a aptidão para reter alguns dados e outros não. Fala de Freud, fala de Winnicott, fala de Elizabeth Loftus, fala de todo mundo que a gente tem como referência no tema memória inconsciente, e coloca em xeque várias teses nossas. É um livro nosso para nós técnicos de cabeceira. A professora... O título do livro, Falsas Memórias. E a professora é organizadora, e tem vários artigos muito importantes sobre testemunhos, sobre depoimentos, sobre como que a gente armazena dados que a gente pensa que são verdadeiros e que não são. É um livro muito técnico, é um livro baseado em pesquisa, é um livro muito bacana para a nossa prática. A professora Lila Stein é titular do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da PUC, do Rio Grande do Sul. É pós-doutora na Universidade de Barcelona e doutora em Cognitive Psychology na Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. É com grande honra que nós estamos aqui hoje, finalizando o nosso debate. Eu queria agradecer, então, a todos os presentes, aos juízes queridos, que são nossos parceiros, doutora Raquel, doutora Vanessa, doutor Sérgio, a desembargadora Kátia, que não está aqui, doutor Afonso, ao Ministério Público atuante que nós temos no Rio de Janeiro, doutor Rodrigo, doutora Roberta, que sempre estão com a gente, doutora Patrícia, que é uma das incentivadoras desse nosso grupo de estudo aqui, a esses parceiros da rede, da FIA, do NACA, do Conselho, que estão com a gente aqui nesse trabalho, a OAB, as colegas que vieram de fora, as colegas queridas que vieram nos brindar com tantos ensinamentos, trazendo a sua experiência, a sua coragem,
e a sua sensibilidade para trabalhar com crianças. A coordenação da Sandra, Patrícia, Luciene, Kátia, de todos nós que estamos aqui construindo isso, né? Com muito orgulho, então, que a gente está aqui fechando esse trabalho, e a gente vai ouvir agora a professora Lili Stein, que vai nos brindar com essa brilhante palestra. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos e a todas. Eu quero dizer para vocês que tem um grande desafio. Eu vou de saída já pedir licença, que eu vou falar de pé, tá? Eu não consigo falar sentada. Eu tentei até os agradecimentos fazer de pé, sentada, não consegui. Antes de a gente começar, eu queria convidar os ilustres participantes que estão bem lá no fundo. Eu estou preocupada que vocês não vão enxergar bem as lâmpadas. Vocês não querem tentar passar mais para frente, por favor? O senhor pode mostrar, por favor? Então, eu gostaria de iniciar agradecendo, né, a minha colega de mesa, né, minha colega de profissão também, ainda que eu não trabalhe na mesma área, mas somos psicólogas, e dizer para vocês que tem um grande desafio de ser a última num seminário dessa envergadura. Primeiro, que eu acho que vocês devem estar com várias ideias, a cabeça já bastante ocupada, com tantos debates interessantes, e pena que eu não pude participar de todos. Outro, pelo cansaço, né, de vocês. Então, eu agradeço a atenção de todos e de todas de estarem aqui me ouvindo. Eu também agradeço ao convite que me foi feito pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em especial a Sandra, que é ela? Está aqui ela. Foi no banheiro, tá? Faz de conta, ok. E a todos vocês que, com muito carinho, me acolheram aqui. Também vão ouvir um pouco de sotaque gaúcho, né? Eu cheguei aqui nesse sol maravilhoso, eu saí de Porto Alegre abaixo de chuva, 14 graus. Eu vou voltar. Sabe que temperatura vai estar quinta e sexta-feira em Porto Alegre? Máxima de 7 e mínima de 3. Eu acho que eu vou querer ficar no calor humano aqui do Rio de Janeiro, mas, enfim. Eu sempre volto para essa cidade e descer no Santos Dumont, olhar a Baía de Guanabara é um presente, né? Estar aqui com vocês também. Então, deixa eu trazer, então, qual é a minha proposta hoje para vocês dentro dessa ideia da prática do depoimento. Ouvindo a mesa anterior, que nos antecedeu, né, e certamente outras debates relevantes que aconteceram sobre esse tema, neste simpósio, é claro que a questão da violência contra a criança, a questão da proteção da criança e do adolescente, foi tratar também a questão de outros tipos de violência, não só sexual, mas trabalho infantil e outros tipos de outras naturezas. Eles são um campo enorme. E, certamente, o depoimento especial é uma ferramenta, né? Eu gostei muito do termo que tu usaste, Glícia. É uma parte disso. Não quer sentar aqui, Glícia, para ver? Acho melhor, né? Senão tu vai ficar assim, né, olhando. Ok. Então, vamos lá. Qual é... Então, da onde é que eu vou falar para vocês? Né? A minha intenção não é tentar discutir essa complexidade de variáveis que envolvem esses temas tão caros para todos nós, né, da violência e proteção contra crianças e adolescentes. Mas é pensar no depoimento especial, assim como está posto, muito bem explanado, né, pelo doutor Rodrigo, tive o prazer de ouvir, né, sobre a lei, né, um olhar jurídico. Nós aprendemos muito, né, com vocês, e a minha interlocução com a área do direito tem sido sempre muito profícua. Qual é o objetivo de ouvir? Eu vou chamar a criança, mas o adolescente também. Quais são as diferenças dessa entrevista para outras entrevistas? Pelo que se entende da lei, o objetivo é obter o que a gente chama de um testemunho. O que é um testemunho? É um relato baseado em lembranças sobre fatos, sobre locais, ações, objetos e pessoas. É isso. Então, em função disso, eu gostaria de propor que a gente discutisse os seguintes temas. Vocês não vão enxergar lá no fundo, eu vou ler para vocês. Vocês estão vendo mesmo? Então tá, ok. Dois grandes tópicos eu pretendo tratar nessa hora que, né, me foi honra, tenho muita honra, né, de poder ocupar esse espaço tão importante nesse simpósio, que é
Falar sobre... Para a gente entender o testemunho, eu tenho que entender a base dele. É claro que a Glícia já deu uma aula, eu posso até ir embora, né, sobre como é que a memória funciona, eu nem preciso, né, continuar. Mas, enfim, falar sobre alguns fundamentos sobre a memória para compreender esse testemunho, que é o objetivo do depoimento especial. Né, falar sobre tipos de memória, esquecimento, falsas memórias. E daí passar sobre alguns desafios. Né? Nós não vamos poder tratar de todos, mas alguns desafios importantes para a oitiva de crianças e adolescentes no contexto do depoimento especial. Destacando as questões de técnicas que têm sido identificadas como problemáticas e técnicas que têm sido identificadas como produtivas. Baseadas em quê? Em pesquisas científicas. Nós falamos hoje no almoço, né, o que me deixa angustiada, muitas vezes, falando com profissionais do calibre de todos vocês que trabalham nas linhas de frente. Né? Eu sou uma pesquisadora, tenho trabalhado muito em interlocução com vários organismos dessa área, mas vocês trabalham na linha de frente, na polícia, nos serviços mais diversos de proteção e escuta dessas crianças, é que nós não precisamos reinventar a roda. Já existem 30 anos de pesquisas científicas na área da psicologia, chamada psicologia do testemunho, que trata especificamente desse tema, que abarca esse aspecto do depoimento especial. Eu não estou falando sobre toda a problemática da violência contra criança e adolescente. Acho que é isso que a gente tem que poder identificar e separar para ter mais precisão. Porque é como se eu tivesse uma ferramenta que ela me ajuda em algumas coisas, mas não vai resolver todo o problema, vai resolver algumas coisas importantes. Então, não precisamos reinventar a roda. Bom, enfim, então vamos tratar um pouco sobre isso, primeiramente falando um pouco sobre memória e depois sobre esses desafios. E depois eu gostaria de fazer algumas questões, levantar alguns pontos, para que, no nosso período de discussão, eles possam emergir de uma maneira mais, né, poder conversar, né, um pouco sobre isso. Já se falou muito, né, a Glícia trouxe alguns exemplos. Imagina os pais separados, em litígio, vocês ouvem esse tipo de história o tempo inteiro. A mãe alega que a filha revelou que, numa visita ao pai, o pai havia tocado a menina de uma maneira evidentemente não adequada durante o banho. Certo? Então, a questão que se levanta é, afinal, o que aconteceu nessa visita da menina ao pai? Nós temos duas possibilidades, dois cenários que eu estou chamando. Existem outros, mas, por uma questão de tempo, eu vou me delimitar a dois. Tá? Uma situação é de que o abuso de fato aconteceu e que a menina foi submetida a uma prática, né, abusiva, no caso aqui sexual, por este pai. E a outro cenário é de que isso não aconteceu. Aconteceu outras coisas, mas isso não aconteceu. A pergunta é, que evidências, que provas eu tenho de que o cenário 1 ou o cenário 2 que ocorreu? Quais provas, quais evidências que eu tenho de que aconteceu esse abuso? Porque essa é a questão que se coloca pensando no depoimento especial. Possíveis provas ou evidências, materiais do tipo fotos, gravações, confissão do pai, no caso aqui do meu exemplo, testemunhas que estejam presentes durante o ato, que venham a prestar suas declarações. Quantas vezes isso acontece em casos de abuso sexual contra a criança? Olha, 0,00, não é isso? Quem é ou não é? 0,000. Nem ela pegou primeiro. A doutora Vanessa. A doutora Vanessa está falando aqui que é a primeira vez na vida que tinha uma testemunha. Ou seja, são raríssimos os casos. Normalmente em sigilo, não preciso, né, evidentemente, dar uma aula para vocês sobre abuso sexual, vocês são muito mais especialistas do que eu nessa área. Eu não tenho esse tipo de evidência na maioria dos casos. Então, o que eu vou buscar? Outras evidências, outras provas. Vamos examinar cada uma delas. Tá? Exame físico, ou seja, marcas no corpo dessa criança que indiquem que houve esses atos abusivos.
Eu vou me valer de outras estratégias, como interpretar, os psicólogos usam bastante esse tipo de estratégia para outros objetivos, interpretar o desenho, o brinquedo, o brincar da criança, sintomas psicológicos e, por fim, o testemunho infantil. Vamos examinar cada um de uma maneira a pensar em qual a probabilidade de cada uma dessas possíveis provas, de fato, resultar em elementos que possam, né, serem utilizados para avaliação desse caso como provas confiáveis. Existem dados de literatura internacional há muitos anos. Eu cito aqui, vocês não vão enxergar essa referência, tá? É um estudo de 2002 publicado na famosa revista Lancet, de um levantamento sobre quantos casos comprovados de abuso sexual. Então, crianças que, de fato, há comprovações de outra natureza que sofreram abuso sexual. Quantas dessas crianças têm evidências no seu corpo, marcas no seu corpo desse abuso? Apenas 3 a 4%. 96% dos casos de exame com legista de crianças com alegação de abuso sexual são negativos. São negativos. Tá, realmente tem uns 3 ou 4 que são positivos, mas a maioria é negativa. Não tem testemunhas. Esses mesmos dados já foram coletados aqui em São Paulo, aqui, enfim, no Brasil, em São Paulo. No Rio Grande do Sul, a gente tem não a mesma sistemática científica que foi feita aqui, também no Rio Grande do Sul, e mais ou menos. Então, eu não tenho marcas físicas. O que eu posso ter, então? Muito bem, vou procurar outras formas. Ora, a criança, às vezes, não fala, ela pode falar através do desenho ou através do jeito como ela está brincando. Eu posso citar vários casos em que o primeiro indício de que um possível abuso sexual estivesse acontecendo com a criança emergiu da interpretação do seu brincar. Por exemplo, você se lembra aquele caso da escola de base de São Paulo, de 1990? Foi assim, a mãe, a partir de uma brincadeira da criança, interpretou aquela brincadeira como uma relação sexual, e, a partir disso, eu posso citar N casos, não só no Brasil, mas também fora do Brasil. Vamos olhar esse tipo de possível evidência. Existem crianças pequenas que desenham, vocês não vão enxergar lá no fundo, mas, enfim, desenhos que a gente chama, tecnicamente, de desenhos sexualizados, onde existe uma genitália, né, uma marca. Existe uma tendência... Bom, se a criança está desenhando isso, provavelmente ela foi abusada. De fato, crianças que sofrem abuso sexual podem fazer desenhos dessa natureza. O que acontece é que crianças que não estão sendo abusadas também fazem. Portanto, ele não pode ser considerado, a interpretação de desenhos infantis, sejam sexualizados ou não, como evidências, como provas do abuso. Eu posso usar o desenho para outros objetivos. E nós, psicólogos, temos nos valido de técnicas que se valem de desenhos para outros tipos de objetivos muito valiosos. A Glícia falou, né, sobre a avaliação psicológica, mas para a obtenção do testemunho da criança. O que aconteceu aquele dia na casa do pai? Esse não é um dado confiável. Ele não é um dado confiável como um registro, uma evidência confiável. A mesma coisa a interpretação de brinquedos. O brincar da criança ele pode estar recheado de fantasias e não necessariamente retratar, tá? Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, fatos que ela viveu. Nós já vamos voltar sobre essa questão do brinquedo e do desenho mais adiante. Bom, então, exame físico legista não me leva, a maioria dos casos, eu não tenho marcas físicas. Interpretação de brinquedos e desenhos, idem. Então, o que eu posso fazer? Eu vou buscar sintomas psicológicos específicos de crianças que estão numa situação de abuso sexual. Porque eles poderiam ser diagnósticos de que essa criança está sofrendo uma situação de abuso. O que acontece com os estudos? Muitos estudos já foram feitos sobre isso, é de que existe, de fato, alguns sintomas, brevemente falando aqui, que
podem estar presentes em situação de crianças comprovadamente sendo submetidas à violência sexual, a abuso sexual. Comportamentos como agressividade, isolamento, conduta sexual inadequada, cognitivos, baixa concentração, diminuição do rendimento escolar, emocionais, ansiedade, tristeza, irritabilidade, medo, culpa, vergonha. De fato, crianças que estão sofrendo abuso sexual podem ter esse tipo de sintomas, que eu estou chamando, de uma maneira geral, como sintomas psicológicos. Tá? O que acontece é que eles não são específicos do abuso sexual. Nós temos sintomas muito semelhantes em situação de conflitos familiares, situação de abandono, perda da figura por exemplo, uma figura importante como o pai, como o caso que a Glícia falou, também em casos de abuso sexual e outras situações. Então, ele não pode ser diagnóstico, esses sintomas não podem ser diagnósticos, eles podem compor um conjunto na avaliação psicológica. Eu já vou falar sobre isso. Já que eles não são específicos do abuso sexual, e daí nós, psicólogos, muitas vezes somos chamados a quase como olhar para uma bola de cristal e dizer, afinal, foi ou não foi abusado? Eu estou vendo vários assim, né? Nós não temos... Olha, nós somos bem poderosos, os psicólogos, as psicólogas, mas não tanto, não é isso? Tá? Não tanto. Então, a avaliação psicológica é uma ferramenta... enfim, mais que uma ferramenta de trabalho importantíssima, inclusive em casos de suspeitas de abuso sexual. O que deve ficar bem claro, e a Glícia tocou sobre isso, é que o laudo psicológico, que é fruto, é o resultado, é o relatório desse processo, usando técnicas que nós, psicólogos aqui no Brasil, inclusive, somos muito bons, que é a área de avaliação psicológica. Tá? Muito bom no sentido, já existem uma série de trabalhos científicos de muitos anos sendo desenvolvidos no Brasil na área de avaliação psicológica. É nesse sentido que eu me refiro. Então, o laudo psicológico vai fazer essa avaliação da dinâmica da família, dos sintomas da criança, de outros danos psicológicos eventuais, ele é diferente da obtenção de um testemunho. O testemunho é um relato baseado nas lembranças, nas memórias dessa criança, no caso, para o que aconteceu aquele dia com o pai. E eles não são a mesma coisa. O que eles devem ser é complementares. É óbvio, assim como o estudo psicossocial, que é importante. Eu tenho colegas do serviço social aqui, não tenho? É muito importante esse estudo que vai avaliar um contexto maior, às vezes, a escola, a família, às vezes, outros elementos importantes para mim entender, dentro desse conjunto, o que está acontecendo com essa criança. Então, o que nós queremos? Um modelo complementar. Né? Como a gente sabe da carência de outras evidências, né? A avaliação psicológica, e aí entra o laudo psicológico, entra o estudo psicossocial, como um modelo complementar à coleta, à oitiva dessa criança, que é relatos baseados em memória. E, infelizmente, ainda eu vejo psicólogos e mesmo pessoas sendo solicitados a emitir um laudo que ateste, afinal, a criança foi ou não foi abusada. Um laudo psicológico, fruto de uma avaliação psicológica, ele vai dar indícios, indicadores, que, junto com outros elementos do conjunto probatório, seja o testemunho, seja, eventualmente, alguma outra evidência, e, daí sim, né, pode ser avaliado devidamente, né, pela garantindo os direitos de todas as pessoas ali envolvidas, se houve ou não esse abuso. Esse ponto é crucial aqui, para vocês entenderem de onde é que eu estou falando. Eu estou falando sobre testemunho. Então, que provas eu tenho de que aconteceu esse abuso nesse exemplo que eu estou dando para vocês? Exame físico eu não tenho especificamente, desenhos e interpretação de brincadeira não me ajuda, sintomas psicológicos específicos eu não tenho. O que eu tenho? Só estava a criança lá com o pai. O que eu tenho? Testemunho dela. Só isso. Daí a importância do depoimento especial.
não só em casos de alegação de abuso sexual, mas em outros casos. A gente fez uma pesquisa nacional numa outra esfera, não na esfera que envolvia menores, né, na justiça de primeira instância criminal. E muitos juízes, hoje eu ouvi uma fala de algumas pessoas aqui na primeira mesa que me reportaram a isso. Muitas pessoas, nós entrevistamos juízes, promotores, defensores públicos e privados, e também policiais, mas, principalmente na fase processual, o que a gente precisa ouvir uma testemunha para entender o que aconteceu, a dinâmica do que aconteceu, como é, por mais outras provas que eu tenho, no caso, né, de processo. Mas, no caso aqui, o testemunho da criança, às vezes, é a única coisa que eu tenho. Então, o testemunho da criança, como é que ela vai poder nos trazer as lembranças dela, o que aconteceu, a partir do relato dela. A partir do relato dela. É aí que entra o depoimento especial. Então, se esse relato é baseado nas memórias da criança, vamos entender rapidamente, depois da aula da Glícia, eu vou só complementar algumas coisas, o que eu estou falando aqui, alguns aspectos são importantes para a gente entender de memória. Tá? Então, está claro aqui que a memória é o coração do testemunho. É baseado nessa memória que eu vou lembrar do que aconteceu, as pessoas envolvidas, objetos, fatos, aonde, etc., e circunstâncias. Tá? Então, eu tenho que entender como é que a memória funciona nos seres humanos e nas crianças. Quem veio primeiro, eu vou falar uma frase um pouco assim, quem veio primeiro foi a memória, não foi o nosso sistema de justiça. Então, devia ser... Bom, o nosso sistema de justiça deveria se adequar, a não ser que a gente mude o funcionamento da memória das pessoas. Eu adoraria, facilitaria um monte, mas não é... Por enquanto, a gente não está conseguindo fazer isso. Então, vamos lá, que nós vamos chegar nessa provocação que eu estou fazendo para vocês. Imaginem que o registro dessa menina do que aconteceu aquele dia no banho com o pai, na visita, é como se fosse uma pegada. Imagina uma areia, aqui numa praia bem bonita. Não, Copacabana não, porque tem muita gente pisoteando, mas imagine uma praia assim, né, mais lá, passando a barra, lá no Recreio, onde ninguém vai. Depois, um dia de chuva, daí essa pegada. Tá? Então, esse é o registro, como se fosse um registro na memória da criança. Como se fosse uma impressão digital, por exemplo, quando eu tenho uma prova desse tipo de natureza. Esse registro é o que eu quero ajudar essa criança a recuperar, porque, lembrem, se de fato esse abuso está acontecendo, é a única prova nesse tipo de conjuntura que pode, eventualmente, me levar à responsabilização e à verdade das pessoas que estão cometendo isso, e a proteção dessa criança. E, ao contrário, como o caso da Glícia, se esse abuso não está acontecendo, esse registro aqui, essa pegada, é fundamental para proteger essa criança, por exemplo, não se privar do relacionamento, da convivência com o pai, sofrimento. Falem de vitimização, privar, nós que temos filhos, né? Eu já tenho a sorte de ter netas também, tenho uma neta, tá vindo outra agora. Tá? O convívio com o pai, que coisa mais importante que isso tem no desenvolvimento de uma criança. Então, é essa marca aqui, que está aqui, que pode me levar a esse tipo de situação. Uma prova que realmente indique o que é que está acontecendo. Vamos entender como é que a memória funciona. Não é aula de memória, rapidinho, mas só para a gente entender que a memória... O depoimento especial vai acontecer na última etapa da memória, que é o momento que eu vou recuperar essa memória. Mas, antes disso, tem outras coisas. Tem o momento do registro, que, por exemplo, no meu exemplo, é na hora que a menina está tomando banho, na casa do pai. Esse é o momento que está sendo registrada a informação, que a menina está... E esse registro não é só dos fatos, é como é que ela está se sentindo. Isso tudo é memória. Isso tudo é memória. E depois existe o que a gente chama de manter essa informação, essa pegada, tá? Na memória, que é o armazenamento. Isso pode durar segundos, minutos, horas,
dias, e dependendo da situação, por exemplo, nós adultos não lembramos de coisas que aconteceram há décadas atrás. Alguém me reconheceu que nós tínhamos feito um treinamento em 2009, olha quanto tempo atrás, né? Então, eu não mudei nada, estou igual, óbvio, sim, tá, ok. Mas é por isso, não, óbvio que eu mudei, mas ela conseguiu me reconhecer. Ou seja, mesmo passado muito tempo, eu consigo. É claro que as crianças não exatamente assim, mas enfim. Então, essas 3 etapas aqui é que vão permitir, só na última é que vai ser o momento da coleta do testemunho, depoimento especial. Vamos olhar algumas importantes características que a ciência da área da memória já conhece. E isso aí é uns 40 anos. É novo, então, né? Vocês estão vendo. Então, esse registro da memória, ele é feito... Na verdade, não temos uma memória só, nós temos várias memórias. Uma memória registra uma informação específica e detalhada, que é, agora, nesse momento, vocês... Eu estou vendo todo mundo atento, então, eu estou imaginando que vocês estão prestando atenção nas lâminas, no que eu estou falando. Vocês estão registrando uma memória específica e, ao mesmo tempo, uma memória mais genérica, da essência. Não exatamente o que eu falei, mas, tipo, a minha frase que eu acabei de dizer agora, vocês talvez não lembrem palavra por palavra, mas lembrem da essência. A menina pode lembrar dos fatos detalhados, tem um registro, perdão, dos fatos detalhados, e, ao mesmo tempo, ela vai registrar: o meu pai, ele fez coisas comigo. Uma maneira mais que eu não gostei, por exemplo. Tá? Uma maneira, mas exatamente o que aconteceu, como aconteceu. Isso está na memória específica. Olha só o que acontece, né, Glícia, quando a memória funciona bem. Que nem a de vocês, que eu tenho certeza que funciona bem, senão vocês não estariam aqui. Quando a memória funciona bem, olha o que acontece. A simples passagem do tempo vai fazendo com que essa memória específica, detalhada, vá gradualmente perdendo em nitidez. Não é que ela se apague, ela vai perdendo em nitidez. Então, às vezes, eu me lembro um pedacinho aqui de uma coisa, um pedacinho aqui de outra, mas não me lembro de todos os detalhes. Daí que dizem que as testemunhas são incoerentes, porque elas não estão dando um relato exatamente detalhado. Estou olhando para os juízes aqui, quem mais tem juíza, porque realmente, não, eu quero detalhes. Já a simples passagem do tempo. Já as memórias mais amplas, essas memórias mais genéricas, olha lá o que acontece, vocês conseguem ver, elas se mantêm por mais tempo, não quer dizer que é eterno. Tá? Além da passagem do tempo, e quanto tempo é tempo? Pena que eu não tenho oportunidade, às vezes, quando eu dou curso, tá? Às vezes eu faço uns testes de memória, o pessoal vê. Gente, questão de 1 hora, a memória de você já está perdendo a nitidez. Por mais... não, mas um abuso sexual... Abuso sexual também. Por quê? Mesmo efeitos muito marcantes, a gente... Porque é assim que a memória funciona quando ela funciona bem. A aula já foi dada pela Glícia. Além da passagem do tempo, o que nós temos? Interferências. Que interferências são essas que vão produzindo mais ainda a degradação dessa memória específica e detalhada? A mãe conversa com a criança, a psicóloga, a psicoterapeuta fala, a professora, a tia, não sei se estão me entendendo, ou a criança vê, sei lá, algum material, algum vídeo, vê a novela das 7. Tá? Isso tudo são interferências, certo? Por quê? Porque a memória não fica congelada depois daquele dia que a menina visitou o pai, ela não fica congelada aquela memória para quando for perante o contraditório e ampla defesa, 2 anos depois, aquela memória ser recuperada. Porque não é assim que as memórias funcionam, nem de crianças, nem de adultos. Mas nós vamos falar de crianças e adolescentes aqui, tá? Então, agora é o momento de eu recordar essa memória. É o momento de eu lembrar a informação que foi armazenada na minha memória. É o momento do testemunho, do depoimento especial.
eu posso, sim, recordar de memórias verdadeiras. Esse termo não é um termo, é um termo técnico, tá, que foi traduzido, que é lembrar de informações, normalmente baseadas naquelas memórias específicas e detalhes, exatamente o que aconteceu. Tá? Não quer dizer que eu lembre de tudo, mas o que eu lembro é baseado em registros que foram guardados no momento da minha vivência lá, do banho da menina com o pai. Tá? Essas são memórias verdadeiras. E isso vai me dar, o que, como resultado, um testemunho fidedigno, que é o que eu... Hã? Ah, sim, pensei que eu estava com problema de tempo, eu estou controlando. Existem várias crenças sobre como a memória funciona, e eu já estou dando dicas para vocês sobre isso. Uma delas é de que a memória é como se fosse uma máquina fotográfica, uma filmadora, e que os eventos fossem guardados dentro de um baú, e basta 2 anos depois ir lá pegar a chave, abrir o baú e de lá retirar as informações que ainda estão lá. É assim que funciona a nossa memória? É assim que funciona a memória de vocês? Então, por que chama uma testemunha, uma vítima, 6 meses, 1 ano depois dos alegados fatos? 8 anos. Óbvio, eu não vou nem nesses casos. Não vou nem... Isso criança. Adulto também. Por quê? Pensem por quê. Porque daí vem aquilo que eu disse. O nosso sistema de justiça... ele existe como se fosse assim, a nossa memória fosse algo, né? Vamos voltar a esse ponto que ele é muito sério, mais no fim. Mas enfim, a nossa memória não funciona assim. Felizmente, a nossa memória não é uma máquina fotográfica, uma filmadora. Felizmente, se ela fosse, vocês não estariam aqui. Por quê? Porque ela não permitiria que vocês tivessem capacidade de aprendizagem de coisas novas, como vocês certamente têm, né? Por isso que, e de refletir de uma maneira, digamos assim, dinâmica, não rígida a respeito das coisas. É por isso que a memória não funciona. Por isso que nós, até agora, temos sobrevivido mais ou menos como espécie. Tá? Tá, agora, se um dia tiver um cartão que guarde as memórias, bom, daí tudo bem, pega o cartão, dá para o juiz e está resolvido, não precisa mais nem depoimento especial, né? Ok, mas não é assim que funciona. Então, além de lembrar de coisas que realmente aconteceram, eu posso esquecer. Quem é que já esqueceu alguma coisa alguma vez na vida? Levanta o braço. Ha, 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 ha. Óbvio, porque é normal esquecer, não é, Glícia? É normal esquecer. É normal esquecer. E, aliás, nós estamos nessa onda de todo mundo tem Alzheimer. O pessoal tem 20 anos, meus alunos da graduação já têm Alzheimer. Porque existe... Gente, vamos combinar, né? Porque querem uma memória que, na verdade, não existe. E, aliás, não seria absolutamente... geraria um funcionamento absolutamente anormal. Por que eu esqueço? Eu esqueço por 2 motivos. Eu esqueço porque esse traço de memória foi se perdendo de tal maneira que agora não existe mais. Daí não tem mais o que fazer, né? 8 anos depois, me desculpa. Me desculpa. Sobre o fato que aconteceu, ou 2 anos depois, 1 ano depois, 6 meses depois, talvez algumas coisas 1 semana depois, dependendo do que é. Já se perdeu. Mas existe, sim, aquelas situações em que eu esqueço, mas que, é como eu digo, é como se fossem memórias que ainda estão, como se fossem peixes na lagoa das memórias de vocês, só que tu não consegue pescar elas, porque o anzol, sei lá, não está com a isca certa. Então, é um esquecimento por dificuldade de acesso das memórias. Ah, agora eu já tenho que fazer. Porque já tem peixinho na lagoa. Eu só tenho que pescar com a isca certa. Existe, sim, possibilidade de recuperar. Já aconteceu isso com vocês estarem numa prova, dar aquele branco para responder a questão. Ah, mas eu estudei, eu sabia. Daí, no dia seguinte, está tomando café, pá, lembra. Ah, não. Por que eu não lembrei na hora da... É isso que eu estou falando, tá? Não só o branco, às vezes, quantas vezes tu está conversando, sei lá, com um colega, um cônjuge, enfim,
Daí a pessoa, tu lembra tal coisa? Não, eu sou rainha de fazer isso, meu marido fica louco comigo. Tu lembra? Não. Daí, 2 dias depois, eu vou me lembrar exatamente da situação. É como se o peixinho da memória estava ali, só que na hora que eu estava conversando com ele, não foi recuperada. Então, quem é que tem as melhores pistas, o melhor isca para pescar a memória que está dentro do teu lago? Quem é que tem? Ela? Tem certeza? Então, por quê? Cadê a policial? Está aqui. Cadê a juiz? Por que, então, eu fico? Ele tirou a calcinha? Ele te deitou na cama? Quem é que tem as melhores pistas? Ela, tu disse, não foi? Vocês não estão... Ela, né? Então, ela tem que produzir essas perguntas e puxar da memória dela sozinha. As técnicas científicas de entrevista vão se basear nesse princípio. Ok? Muito bem. Ok, então nós podemos lembrar, nossa memória é fantástica. Crianças muito pequenas são capazes de lembrar, usando as técnicas adequadas e relatar com bastante detalhe, desde que, claro, tenha passado um tempo não muito absurdo, né, dos fatos. Eu posso me esquecer e eu posso também lembrar de coisas que não aconteceu, né? A Glícia já mencionou esse trabalho que a gente desenvolveu, né, entre outros. Mas, enfim, a ideia aqui, não foi eu que criei essa ideia das falsas memórias, isso aí já existe na literatura sobre memória há muitos anos. É uma coisa fascinante que deriva dessa nossa memória, que não é uma máquina fotográfica e uma filmadora. Além de lembrar o que realmente aconteceu e de esquecer coisas, eu também posso me lembrar de coisas como se tivesse acontecido, mas que não aconteceram. Eu não tenho tempo aqui para me debruçar sobre esse tipo de... E é muito comum vocês terem falsas memórias. Vocês nem notam. Todos vocês têm memórias verdadeiras, todos vocês